Seja bem-vindo ao curso de Gestão Financeira com Ferramentas Digitais. Me chamo Lívia Jordana Américo, sou estudante de Ciência da Computação do IF Sul de Minas, Campo Mozambinho, e neste primeiro vídeo vamos falar sobre diagnóstico e organização financeira. Dois conceitos fundamentais para quem deseja ter maior controle sobre seu dinheiro e tomar decisões mais conscientes. Muitas pessoas acreditam que organizar as finanças significa apenas economizar dinheiro. Mas a organização financeira, ela vai muito além disso. Ela envolve conhecer a sua realidade, entender os seus hábitos de consumo e utilizar informações para planejar melhor o futuro. E ao longo desta aula, vamos construir essa base de conhecimento passo a passo. E antes de começarmos, gostaria que você refletisse sobre uma pergunta. Você realmente sabe para onde vai o seu dinheiro todos os meses? Muitas pessoas trabalham, recebem seus salários, pagam algumas contas e seguem a rotina normalmente. Porém, quando são questionadas sobre quanto gastaram em determinadas categorias ou quais foram as suas maiores despesas no mês, acabam não sabendo responder. E isso acontece porque frequentemente tomamos decisões financeiras com base em percepções e não em informações concretas. E é exatamente por isso que aprender sobre organização financeira é tão importante. E nesta aula você será capaz de compreender o conceito de organização financeira, diferenciar receitas e despesas, identificar métodos básicos de controle financeiro e reconhecer alguns dos erros mais comuns na administração do seu próprio dinheiro. E esses conhecimentos serão a base para os próximos vídeos, nos quais aprofundaremos o planejamento financeiro e o uso de ferramentas digitais. Vamos começar entendendo o que de fato é a organização financeira. De forma simples, podemos dizer que a organização financeira é o processo de controlar as receitas, as despesas e os recursos disponíveis para alcançar maior equilíbrio financeiro. Quando uma pessoa possui uma boa organização financeira, ela consegue visualizar a sua situação atual, a planejar objetivos futuros e a tomar decisões com mais segurança. Imagine alguém que deseja fazer uma viagem daqui a 6 meses. Se essa pessoa conhece as suas receitas e as suas despesas, ela consegue calcular quanto que ela precisa economizar por mês para atingir o seu objetivo. Agora imagine alguém que não sabe quanto ganha exatamente, nem quanto gasta. Nesse caso, qualquer planejamento se torna muito mais difícil. Além disso, a organização financeira ajuda a evitar os endividamentos, reduz os desperdícios e permite identificar oportunidades de melhoria na administração do seu dinheiro. Em resumo, organizar as finanças significa transformar informações em decisões. E um dos maiores desafios da gestão financeira é a diferença entre a percepção e a realidade. É muito comum ouvirmos frases como eu gasto pouco, eu quase não compro nada, ou não sei por que meu dinheiro acaba tão rápido. Mas será que essas percepções correspondem à realidade? Observe o exemplo apresentado no slide. Uma pessoa, ela compra um cafezinho ali na padaria por R$8, 5 vezes por semana. Individualmente, esse valor parece pequeno e até mesmo insignificante, não é mesmo? Porém, quando fazemos as contas, percebemos que isso representa cerca de R$160 mensais. É quase R$2.000 por ano. Esse exemplo não significa que a pessoa deve deixar de comprar o seu café. Não, mas o objetivo é mostrar como que pequenos gastos, quando repetidos com frequência, podem gerar impactos. Por isso, registrar os gastos é tão importante. Os registros mostram a realidade financeira, enquanto a nossa memória, muitas vezes, nos apresenta apenas percepções. E agora que a gente entendeu a importância de conhecer a nossa realidade financeira, precisamos identificar quais informações devemos de fato analisar. Essas informações são as receitas e as despesas. As receitas, elas representam todo o dinheiro que entra. Elas podem ser classificadas como receitas fixas ou receitas variáveis. As receitas fixas possuem maior previsibilidade. Alguns exemplos são o salário, a aposentadoria. Já as receitas variáveis, ela muda de um período para o outro. É o caso das comissões, dos trabalhos ali com freelance, das vendas, até mesmo as bonificações. E da mesma forma, as despesas também podem ser classificadas em fixas e variáveis. As despesas fixas são aquelas que costumam ocorrer regularmente e possuem valores mais previsíveis, como aluguel, mensalidades ali de serviços e contas essenciais. Já as despesas variáveis, elas dependem do comportamento de consumo de cada pessoa.
Lazer, compras ocasionais, né? Alimentação fora de casa, são alguns dos exemplos mais comuns. E essa classificação é importante porque ajuda a identificar quais gastos são indispensáveis e quais podem ali ser ajustados, né, em momentos de necessidade. E quanto melhor entendermos as nossas receitas e as nossas despesas, mais fácil se torna administrar, né, os nossos recursos financeiros. E depois que somos capazes de identificar as nossas receitas e as nossas despesas, chegamos ao nosso diagnóstico financeiro. Podemos comparar esse diagnóstico a um exame médico. Antes, né, de prescrever ali qualquer solução, é necessário entender a situação atual. O primeiro passo, né, consiste em levantar todas as receitas. Em seguida, devemos registrar todas as nossas despesas. Depois disso, comparamos as entradas e as saídas financeiras. Por fim, identificamos possíveis desequilíbrios, onde a gente pode ali equilibrar, né? Se as despesas forem maiores que as receitas, existe um déficit financeiro. Se as receitas são maiores que as despesas. Esse processo, né, fornece uma visão clara da situação financeira atual e serve de base para qualquer planejamento futuro. E como atividade para nossa aula, né, para você colocar esse conhecimento em prática, eu proponho uma atividade simples. Eu quero que você liste todas as suas fontes de receita. Depois, registre todas as despesas realizadas nos últimos 30 dias. Em seguida, calcule a diferença entre o valor recebido e o valor gasto. Esse exercício permitirá que você realize o seu primeiro diagnóstico financeiro e visualize a sua realidade de forma mais objetiva, né? Por fim, chegamos ao fim da nossa aula. Hoje, aprendemos o que é organização financeira, entendemos, né, a diferença entre a percepção e a realidade financeira, conhecemos a classificação das receitas e despesas e vimos como realizar um diagnóstico financeiro básico. No próximo vídeo, avançaremos para os métodos de controle financeiro, para a apresentação de algumas ferramentas digitais de registro e análise de gastos e aprofundaremos ainda mais o processo de gestão financeira. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.